Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando para fechar a semana com chave de ouro, né? Sempre com uma super entrevista aqui na tarde da Vibe Mundial. Você sabe que o Mundial e você vai ao ar todos os dias, de terça a sexta, às 16h30, porque às segundas o programa é o Mundial Podcast, que começa às 16 horas. Estamos aqui sempre ao vivo, levando muita informação e entretenimento também para você, né? Porque a gente fala de coisa séria, mas a gente tenta ser leve. E hoje eu tô recebendo para isso, vamos falar de coisa séria, gente. Celso Guimarães, bem-vindo! Muito obrigado, como vai? Ouvintes da Mundial, boa tarde também. Estamos aqui para esclarecer, né? O que você precisar de mim. Sempre, estamos aqui. Para responder. Com certeza, o Celso Guimarães é terapeuta, é constelador familiar e está aqui conosco hoje porque é comunicador também da Vibe Mundial. Estou trazendo o Celso hoje no programa para apresentar para você que ainda não teve o prazer de acompanhar o programa dele. O nome do programa? Saber Viver. Saber Viver. Estou até aqui vendo como o que ela está falando. Saber Viver. Saber Viver. Quando? Olha, nós estamos na sexta-feira, às 11 horas da manhã e na terça-feira às 17h30. Esses são os horários fixos aí. Maravilhoso, tá? Pode acompanhar o Celso aí. Se você perdeu algum dos programas, é só buscar no nosso YouTube. Busca pelo nome Celso Guimarães ou por Saber Viver na nossa página direto, nosso perfil, né, do YouTube. Você vai localizar e vai poder acompanhar tudo que ele já falou até agora. Aí você continua seguindo, né, o Celso no Instagram. Por favor. Tá como? Instagram, vamos lá. O meu arroba lá é constelacãofamiliar.cg. O .cg é de Celso Guimarães, né? Então é Constelacão Familiar. Eu fiquei pensando o que seria o CG. Na hora que ele falou, veio. É curioso, né? Você que está aí nos acompanhando em 95,7 FM, estamos ao vivo no nosso YouTube. É só acessar Vibe Mundial. Vai pelo nosso site, vibemundialfm.com.br. Clica no assistir ao vivo. Você vai direto para o nosso YouTube. Pode nos acompanhar e esse também é o canal, né, pelo site que você localiza todas as outras redes sociais da Vibe Mundial. Mas eu não quero perder tempo. Primeiro, Saber Viver. Isso. Da onde veio esse nome? Já que eu esqueci o nome, né? Vamos falar agora do Saber Viver. Eu te peguei de surpresa com a pergunta. Mas tá bom. É assim, gente. A gente, quando vai começar um programa, alguma coisa, eles pedem o nome pra gente. Tem vários nomes na nossa cabeça. E o Saber Viver veio de uma coisa. Assim, maioria das pessoas hoje, elas têm uma dificuldade em saber viver. O que eu quero dizer com isso? Na comunicação. Muitas pessoas hoje, elas acham que elas não precisam se vender a própria imagem, quem elas são, né? E é necessário para você se dar bem. Né, o tempo todo, porque senão você vive mal com a família, com os amigos, com os filhos, enfim, com todo mundo. Então você precisa saber fazer isso, vender. Mas aí entra o viver, porque eu tenho até um negócio desse, que viver é vender. Se você para de vender, a sua vida desmorona. Se você tenta não ser simpático, por exemplo, numa repartição pública, você vai ver como eles vão te tratar. Chega no delegado lá, ele te chamou, você chega lá destratando ele, você vai ver como é que ele vai te tratar. É tudo efeito espelho. E a gente vive num momento, né, Celso, onde a nossa comunicação, ela é muito levada em conta, mas ninguém pensa a respeito. Nada, até porque a comunicação é tudo. É tudo, é o tempo todo. Relacionamentos às vezes não dão certo por causa de comunicação. Pai e filho não dão certo por causa de comunicação, né? Nós aqui, se a gente não souber comunicar nada, o que a gente vai ficar fazendo aqui o dia inteiro? Né? Então, a comunicação, gente, esse negócio do saber viver é exatamente isso. Nós temos que saber vender o tempo todo. Ai, Celso, eu nunca vendi nada na vida. Vendeu. Desde criança você vende. Quando você chorava pedindo a mamadeira, você estava vendendo choro para ganhar mamadeira.
Poxa vida. Ah, Celso, mas eu nunca trabalhei com vendas. Trabalha. Por quê? Você é dentista, não é? Eu sou dentista. Faz um canal errado lá, não vende direito, ou cobra muito caro, vai ver se o cara volta. Você tem que vender o canal que você fez pro cara. É curioso isso. É verdade. Você é engenheiro? O que é engenheiro que é? Eu sou engenheiro civil. Faz o prédio lá e o seu chefe te pede para fazer aquele jeito, você faz do seu jeito, não faz do jeito do chefe. Você vai ver o que acontece para você. Gente, vender o tempo todo é na nossa vida. E você veio do comércio, né? Exatamente. Eu nasci... Você já fazia essa conexão? Você nasceu no comércio? Não, na verdade, eu sempre fui comerciante. Minha faculdade foi Direito e eu terminei a faculdade e tudo, mas não exerci porque eu queria a área penal. E a hora que eu vi que eu ia ter que defender bandido, eu não quis mais não. Aí acordou pra vida. Acordei pra vida e falei, e é essa área que eu queria. Queria fazer tribunal do júri, porque minha cara falar de monte, então não deu certo. Aí eu fui ser comerciante, até que chegou uma hora que eu cresci, que dei certo, e cheguei a ter 8 lojas de sapato de varejo, todas em shopping. E foi muito bem e tudo mais, consegui ganhar meu dinheirinho. Quando eu cheguei hoje eu tenho 56, quando eu cheguei aos 40 anos de idade, eu falei assim, preciso fazer aquilo que eu realmente goste. Não que eu não gostasse de vender os sapatos, que eu não gostasse daquela vida, gostava muito. Mas uma coisa que realmente, eu falei, só falta se eu conseguir mais 40 anos, eu estou na metade. Se for tudo bem, né? Se não, não, né? E aí eu cheguei e falei, não, preciso fazer uma coisa. E eu sempre gostei muito de ajudar pessoas. Lá no meu trabalho, eu era dono, mas eu gostava de pegar um cara, fazer ele vendedor, fazer ele supervisor para se tornar gerente. Treinar, né? Aquilo me motivava, eu vi o cara ganhando dinheiro, eu falei, nossa, é comigo mesmo. Então eu gostava muito disso. Foi aí então que eu comecei a fazer alguns cursos próprios para trabalhar com isso. Né? Vendi as lojas, me desfiz das lojas, e eu comecei a fazer programação neurolinguística, fui para hipnose clínica. Cheguei na constelação familiar, aí foi paixão, apaixonei, tatuei, porque, gente, a constelação familiar ela é totalmente sentimento. Se você não sentir, você não consegue fazer a constelação familiar. Tanto que o homem tem mais dificuldade de sentir, dizem, né? Mas você vê que engraçado, tanto que no meu curso era 80% mulheres. 80%, você pegar os consteladores são mulheres, porque tem mais facilidade de sentir. Mas eu, como sempre fui um chorão, né? Eu chorava com propaganda de margarina, ou Happy Days, e o que acontece? Eu sempre fui esse lado de sentimento muito forte. E eu me encaixei muito na constelação, comecei a entender muito, né? Aí você me pergunta, por que sentimento? Né? Porque o sentimento é o que muda a vida das pessoas. É assim que a constelação muda a vida das pessoas, através do sentimento. Primeiro você pensa, depois você sente, depois você faz. Então o sentimento é o que muda, né? E quando você abre um campo de constelação, é o sentimento que sempre vem à tona inicialmente, exatamente. Né? Esse campo... Aliás, a gente procura o constelador através do que estamos sentindo. Exatamente. Para resolver o que estamos sentindo. Muitas pessoas vêm até nós e falam, eu gostaria de constelar minha mãe. Muito bem, não vou constelar sua mãe. O que nós vamos fazer? O que sua mãe fez e qual o sentimento que ela deixou? Ela saiu de casa quando eu tinha 5 anos, eu me sinto abandonada. Perfeitamente, então nós vamos constelar esse abandono. Então não é a mãe, é o abandono. É o abandono. Entende? Não é a mãe propriamente, é o abandono, é o sentimento. Né? E nós vamos reverter isso. Por isso, conversar com essa pessoa é muito importante para entender o que realmente ela precisa constelar. Perfeito, perfeito. Isso é o mais importante de tudo. É o mais importante, essa conversa anterior que eu tenho, como se fosse uma anamnese, aonde eu vou pegar perguntas, realmente fazer entender a pessoa, e para que a constelação seja precisa, né? Esse bate-papo antes, ele é muito importante. Não que a pessoa vai me dar dicas do que aconteceu, isso eu não quero nem ouvir. Não precisa me falar, meu pai me bateu, minha mãe saiu de casa, não quero ouvir nada disso. Eu quero ouvir o que você sente. O que está aí dentro pegando? Como é que você se sente? Aí eu consigo decifrar legal, entendeu? E por isso que muitas vezes, o que eu faço? Eu faço um serviço que é o quê?
uma pré-constelação, que é exatamente para isso. Para a hora que chegar na constelação já está tudo certinho andando. Eu ligo para você e falo, Celso, quero constelar. Isso. Ok, vamos agendar um horário Isso. para eu conversar com você antes? Isso. É uma pré-constelação. Na verdade você já marca uma pré. Entendi. Já liga para mim, eu vou dar o telefone daqui a pouco, eu quero marcar uma pré. Perfeito. Essa pré tem 30, 40 minutos, vai ser uma videochamada comigo, onde nós vamos bater um papo, nós vamos entender o que você está sentindo, e com a constelação, com as leis da constelação, com o campo já agindo, como que a constelação pode te ajudar. Não vou resolver ali para você, lógico, mas nós vamos ver se ela pode ou não pode ajudar, né? E da onde veio a raiz do problema. Exatamente. Por exemplo, aí você vai falar para mim, Celso, mas a constelação você vai falar que pode ajudar tudo. Mentira. Outro dia uma senhora me consultou, falando que ela teve um problema com um netinho dela que tinha falecido, e ela ficou muito chateada, e ela queria saber, mas só que essa chateada já tinha passado, e ela já tinha vencido isso, e ela queria saber o porquê tinha acontecido isso. Aí eu falei para ela, isso eu não tenho como saber, mas eu posso te indicar uma casa espírita que pode te ajudar. Tem profissionais que trabalham, né, com a mas aí espiritual. Sim, mas o que é a constelação não, constelação é um sentimento. Por exemplo, se ela falasse pra mim... Constelação não mim, lida com o espiritual. Não, nada a ver. Nada a ver com o espiritual. Essa senhora mesmo, eu falei para ela pelo seguinte... se ela falasse para mim, nossa, eu tenho um trauma, eu sinto uma tristeza muito grande. Opa, vamos constelar essa tristeza, sem problema nenhum. Mas não era o caso, ela já tinha vencido isso. Não tinha o porquê. E eu vou falar, olha, obrigado, não é comigo que você tem que falar. Não é, né? Porque aí no caso, eu não sei se é o caso dela, mas existem casos que eu vou mais pela curiosidade, mais para ter uma resposta do que para resolver um problema. Exatamente. Não é? Quando a gente vai acumulando estes sentimentos, eles podem adoecer o corpo? Totalmente, né? O que acontece, gente? É assim, isso tem várias pessoas que falam aqui na Vibe, mas a gente pode repetir isso. O problema das doenças, o problema, às vezes de dores até, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Existe até uma ciência para isso, né? E o que acontece, gente? O problema todo é que a gente muitas vezes coloca os nossos problemas na mão dos outros, quando na verdade ele é nosso. Nós fizemos por onde, ou no mínimo nós ouvimos. E o que eu sinto, sou eu que estou sentindo, perfeitamente. Né? E só tem como um jeito de curar, terminar com esse sentimento ruim e colocar um bom. Constelação faz isso. Quando a pessoa, eu não ia entrar nisso, mas agora entrando, né? Quando a pessoa já tem uma doença ou um vício e ela vai constelar isso, ela acha que ela está constelando a doença, mas na verdade é o sentimento que está por trás dessa doença. Exatamente. Por exemplo, até o vício. Na maioria das vezes, porque é o seguinte, como constelação não é ciência exata, a gente traça humanos, não tem como ser exato, não sei como tudo igual. Mas na maioria das vezes, vícios vêm do lado do pai. Teve um problema do lado do pai. Vícios relacionam ao pai. Outro, por exemplo, Celso, eu tenho muito medo de dirigir. Quem é que ensina a dirigir na maioria das vezes? É problema com o pai. Na hora, você sabe. Problema de amor, Celso, eu tenho dedo podre, só escolho namorado ruim. Mãe. Aí vai pra mãe. Vai pra mãe. Então você já tem uma delimitação. Celso, eu não consigo ganhar dinheiro, o dinheiro escorre pelos dedos. Mãe. A mãe que o pai leva para a vida e a mãe... O contrário. A mãe leva para a vida, o pai leva para o mundo. E o pai leva para o mundo. Né? O mundo, o que é? A carreira, por exemplo, está ligada ao mundo, a autoconfiança, a segurança. Aí é o pai. É o pai, é o que você precisa para levar. Você não espera do seu pai coragem? Você quer o pai super-homem, bonitão, gostosão, bababá. É o corajoso? Quer um pai bobão? Não, você quer corajoso. Por quê? Porque essa energia passa para você. E a mãe? A mãe é o quê? É o colo. Tem coisa mais gostosa que o colo de mãe? Opa! Um cheirinho de mãe, delícia. É isso que a gente espera. Olha de onde a gente veio, do ventre dela. A gente já estava no colo dela antes mesmo de nascer. Então a mãe é a proteção, né? A mãe está ligada ao relacionamento. Você vai para a vida com proteção. Exato. Aí, mas só que acontece de tudo, Sim. né? Porque tem as leis.
Por exemplo, você fala, problema com a mãe é relacionamento. Vamos relacionamento que todo mundo gosta, que todo mundo é relacionamento o problema. Todo mundo se relaciona com alguém, né? Não tem jeito, né? É. E pode ser até amoroso. Sim. E o que acontece, né? Vamos pro lado mãe. Ela chega e você tem um problema, você acha, eu falo pra você tem um problema com a mãe que está problema no relacionamento? Não, Celso. Eu não, amo minha mãe me ama, que negócio é esse? E seu pai? Não, meu pai, ele é fantástico pra mim. Ele é o cara. Muda o rosto, né? Ele é Muda o maravilhoso. semblante. Nossa, como eu amo meu pai. Olha o que ela falou. Sabe o que ela é? Namoradinha do papai. A mamãe é concorrente. Portanto, a mãe é o problema. Continua sendo a mãe. Porque o papai tá tudo bem. Ele é namoradinho. E isso acontece muito. Eu fui namoradinho da minha mãe como caçula. Nossa, a minha carreira, para eu ganhar dinheiro na vida, vocês pensam que foi fácil? Meu Deus do céu, que eu tive que passar uma loucura. Quando eu olhei para isso, melhorou muito. É que você não tinha consciência disso nenhuma. antes, O meu pai né? era o meu inimigo. E eu amava meu pai. Amava de paixão, ele me amava de paixão, mas ele era o meu inimigo. Desculpe. E é curioso isso, né? Que nós estamos às vésperas do Dia das Mães e logo é Dia dos Namorados, né? Então a gente começa a fazer esse tipo de conexão e é muito importante realmente fazer. Acho que todo mundo tem que fazer uma autoanálise muito importante de como se relaciona com pai e mãe, porque a constelação diz que nós somos 50% cada um. Cada um. E outra, cuidado com os papais e mamães velhinhos aí que vocês têm e estão cuidando. Eu passei por isso. Só que eu já sabia da constelação, todo dia eu fazia uma reverência ao meu pai, deixando ele maior e o menor. O que eu estou falando? Lei da ordem. O pai e a mãe sempre vai ser maior que você. Por quê? Porque ele te deu a vida. Só por isso. Não pelos atos dele. Ele pode ter sido um péssimo pai. Mas ele vai ser maior que você. Esqueça a condição física dele no momento. Aí, ele tá lá na cama, você tá cuidando dele. Como é que você cuida? Parece que é uma criancinha. Parece você dá bronca nele. Você não trata ele como criança. Realmente ele ficou mais criança por causa da dependência física. Mas cuidado como você trata. Porque você tá ocupando um papel que é dele. Você tá invertendo os papéis. Você deixa de receber a energia dele. E essa inversão, ela é mais comum do que a gente imagina. Muito, porque a gente acha que está fazendo por amor. Aliás, a gente faz sempre por amor. É um ato de amor. A gente faz tudo por amor. A gente não está fazendo por maldade. Mas lembremos dessa ordem. Esse é o recado, né, Celso? Exatamente. Lembra dessa ordem e sempre coloque o pai e a mãe acima. Sempre faz uma reverência. Né? Todo mundo sabe, é um cumprimento do japonês, pronto. Sim. É um respeito. Entendeu? Fale com ele como pai, fale com ela como mãe. Você pode falar como quiser, mas fale como pai, fale como mãe. Ô Celso, eu sei que não tem nada a ver, aí você falou disso, né, que a gente cuida de pai, mãe e tal. Muitas mulheres hoje dizem que não querem ser mães, né? Muitas mulheres estão agora adotando os tais bebês reborn. Um reborn. Né? Isso é uma questão a ser vista também por uma constelação? Ok. Um bebê reborn, talvez eu nunca consiga constelar. Sim. Mas eu te falo que eu constelo cachorrinho. Ok. Por quê? Porque muitas vezes o cachorrinho vira filho. Exato. Então, assim, a pessoa não quer adotar um pet, mas ela quer um bebê reborn, que eu já vi que pode custar R$8.000. Eu tava vendo hoje também. Não é? Isso. Não, mas porque as notícias elas vêm chegando. Mas é uma questão assim, você não vai constelar o bebê, mas esta pessoa que se torna mãe desse bebê, ela está trazendo uma informação. Ah, mas com certeza. Na maioria das vezes também problema com a mãe. É problema com a mãe. Com certeza, né? Com certeza. Por quê? Ela não... Gente, a gente só dá aquilo o que recebe. E aquilo que tem de sobra. Se vê um mendigo na rua e você tem R$10 na carteira, você não vai dar 11 para ele, você vai dar no máximo 10. Então veja, se você tem um tanto de energia, você não vai passar mais, vai passar aquilo. Se tá ruim com a mamãe, tá certo? Ela só dá aquilo que tem para você. E se ela não tem muito para te dar, você vai sofrer, por um motivo ou outro. Então a gente tem que olhar para esse lado dessa energia que foi mandada para você. Isso chega como? Através da educação, da própria energia em si que ela circula. Voltando ao cachorrinho, ao reborn. Ela está falando assim, gostaria de ser mãe,
mas estou com medo. Entendeu? Perfeito. É mais fácil. Constela o medo, Opa, show! né? É isso, É né? isso aí, constela o medo. Exatamente, constela o medo. A maternidade está, de alguma forma, se aproximando, Uhum. né? Agora, olhando, você lembra que eu falei que tem a ver com a mãe, né? Tem. Agora eu tô olhando aqui, ó, pode ir pro lado do pai, porque quem é o lado da coragem? O pai. O contrário de coragem Também. é medo. Já aconteceu de você abrir uma constelação, achar que a questão é com mãe e ser com pai? Ou Tô vice-versa? Direto. Opa, direto. apareceu um Por pai exemplo, aqui. É lógico, na pré-constelação, às vezes até avisa as pessoas. Na pré-constelação é meia hora, 40 minutos, é um bate-papo informal. Sim. O que é a pré-constelação? Você está com uma dor de estômago e você encontrou o seu médico, que é muito amigo seu, numa loja de conveniência ou numa praça de alimentação de shopping. Ô, doutor, como é que vai você? Tudo bem? Tô com uma dor de estômago desde ontem. O que pode ser isso daí, doutor? Ele vai te falar, olha, pode ser o gastrite, pode ser alguma coisa que você comeu, pode ser uma úlcera, pode ser isso, pode ser aquilo, mas vai no meu consultório para a gente fazer exames, para eu te analisar, para a gente fazer tudo que precisa, para te remediar e você sair de lá bonitinho. Perfeito. Então a pré é isso. É onde eu vou falar um pouquinho, né? Mas não quer dizer que você chega lá nesse médico e o problema não está no estômago, estava no fígado, de acordo com os exames que ele fez. Sim. É a mesma coisa na constelação. Às vezes, opa, você me falou agora um negócio que mudou tudo. É. Né? E o campo que você estava falando ainda há pouco, o campo morfogenético, é que vai te dando essas informações. Né? E aí você vai. Tem gente que fala que eu tenho bola de cristal na frente. Como é que você sabia disso? Não é, Vai porque surgindo. vem surgindo. Né? Com radiestesia, pode-se falar, Sim. impregna nas paredes e fica e acabou. E fica, Tem né? jeito, né? Aí a gente tem a questão de pai e mãe, que você falou que nós não podemos inverter o caso, mas também há muitos casos que têm que ser olhados, onde os casais se tornam também Mas com certeza. um filho do outro. Opa, isso acontece muito. Irmão do outro. Eu já peguei muitos casos assim, vou além disso. Mulheres, né, muitas vezes, têm o pai como um grande herói e o pai falece numa certa data e ela se sente mal por causa disso. O marido é igualzinho ao pai e ela não abre mão disso. Agora, numa relação dessa vai dar certo? Dificilmente, porque o pai é maior do que ela e ela não vai receber mais as energias. Do Vai pai, receber, não. vai receber do marido, que é igual. Marido não tem ordem em mulher. E é Os dois são importante a iguais. gente saber disso, né? É. Anda lado a lado. Lado a lado. Não um acima do Não. outro, nem atrás do outro. Exatamente. Então, quer dizer, foi-se o tempo, né? A gente tinha a época da minha mãe, era muito notório que ela era doninha de casa, meu pai que saía para trabalhar. Queira ou não, Óbvio. meu pai mandava mais. Mas no fundo, minha mãe que dava as cutucadas e fazia o que ela queria ali na casa. No fundo era ela. Então, quer dizer, existia uma troca ali também, né? Era meio que um teatro. Tá. Né? Hoje não, né? Hoje o pessoal já quer escancarar, né? Não sei o que, não consegue, parece que viver mais junto, porque quer ser maior que o outro, quer ser melhor que o outro. Há uma disputa, Opa! muitas vezes, entre Gigante. os casais. Gigante. Gente, eu não tenho nada contra o movimento feminista. Nenhum. Adoro. Tudo certinho, não tem problema nenhum. Só que é o seguinte, lembra-se, mulher forte, eu vejo que quem foi mulher forte na minha vida, minha mãe, que era uma mulher, nossa senhora, o que ela fez para levantar nossa família todos os dias ali, ajudando a gente, dando todo o suporte. E era uma mulher super feminina, não feminista. Não esquecer disso, Não né? é? Não, e o movimento feminista, ele abriu muitas portas. Sim. Hoje trabalhamos e atuamos na sociedade, dirigimos, inclusive, graças a isso. Porém, precisa sempre lembrar do equilíbrio. Sempre. Que aí é uma lei é também. outra lei da constelação. É uma lei também, Que né? De constelação. é uma lei que a gente fala o seguinte, você tem que dar e receber na mesma proporção. Sim. Sempre. Isso acontece muito com casais. Quer ver o casal dar errado? A mulher começa a dar mais amor, atenção, carinho, e o homem não tá nem aí. Nem uma florzinha compra, um chocolatinho, nem dá um beijinho, não tá nem aí mais com ela. Vai embora esse relacionamento. Porque ela tá dando, ele tá recebendo e ele não tá dando nada em troca. Por isso, se comunicar é importante. Totalmente. Falar e, em último caso,
faz uma pré-constelação. É isso aí. Vai se constelar, acabou o programa, isso aí, Celcinho. acabou. Vamos Fechou. lá. Quem quiser entrar em contato com você, quem Tá. quiser conhecer o teu trabalho, Tá. essa simpatia aqui, Muito gente, obrigado. que tá com a gente agora na Vibe Mundial. Pessoal, é o Telefone. seguinte, vamos começar com uma pré-constelação, não é isso? Bora. Bora? Telefone, nós vamos fazer por WhatsApp, você me chama por WhatsApp. Nesse telefone, quem vai te atender é um robozinho que vai te jogar direto onde você faz tudo sozinho, lá já data e tudo, sem problema nenhum. 11 96216 7110. 11 96216 7110. Instagram, @constelacãofamiliar.cg. Facinho, facinho. Obrigada, Obrigado, Celso. eu. Sucesso pra você, viu? Muito obrigado, Desejo igualmente. vida longa aqui na Vibe Mundial. Muito obrigado. Pra gente trocar muitas ideias É e isso aí. fazer muitos programas juntos também. Perfeito. Gente, Saber Viver toda sexta-feira às 11 horas da manhã e às terças-feiras às 17h30. Código 11 962167110. 962167110. Um grande beijo, um ótimo final de semana e mamães, um feliz Dia das Mães para vocês. É isso. Feliz Dia das Mães.